os pronomes demonstrativos. Quais são eles, basicamente? Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Há 4 funções para os pronomes demonstrativos: função espacial, função temporal, função referencial e função distributiva. Vamos à primeira função, função espacial. Os pronomes este, esta, isto indicam que algo está perto do falante. Os pronomes esse, essa, isso indicam que algo está perto do ouvinte. E os pronomes aquele, aquela, aquilo indicam que algo está longe do falante e longe do ouvinte. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo: estes óculos que estou usando custam muito caro. Os óculos, perceba que estão com o falante. Estes óculos que estou usando. Por isso, este, esta, isto. Vamos ao segundo exemplo. Esses óculos que você está usando custam muito caro. Note que, neste caso, os óculos estão com o ouvinte. Por isso, utilizamos os pronomes esse, essa, isso. Terceiro exemplo. Vamos até aquela porta ver o que está acontecendo. Utilizamos, nesse exemplo, o pronome aquela, para indicar que a porta está longe do falante e longe do ouvinte. Vamos a mais um exemplo extraído da revista Veja. O preconceito, doença que turva nosso olhar e entorta nossa alma, que nos diminui e nos emburrece, é uma das enfermidades mais sérias deste nosso mundo. Por que deste nosso mundo? Lembre-se de que utilizamos este, esta, isto, para indicar que algo está perto do falante. Utilizou-se deste nosso mundo, pois o mundo pertence ao falante. Vamos à próxima função, função temporal. Por esta função, os pronomes demonstrativos localizam os seres no tempo. Tempo presente, tempo passado, tempo futuro. Os pronomes este, esta, isto indicam o tempo presente, o tempo que está sendo vivido. Os pronomes esse, essa, isso indicam os tempos passado e futuro pouco distantes. E os pronomes aquele, aquela, aquilo indicam um tempo, representam um tempo distante. Vamos aos exemplos. A concorrência também aumentou. No ano passado, eram 12 candidatos por vaga. Este ano são 13. Por que este ano são 13? Este ano, pois está se referindo ao ano presente, ao ano que está sendo vivido. Lembrando que este, esta, isto referem-se ao tempo presente. Próximo exemplo. Procurei a polícia essa noite e contei tudo. Por que procurei a polícia essa noite? Lembrem-se de que utilizamos esse, essa, isso para indicar os tempos passado e futuro. Neste caso, a noite já se passou, por isso, essa noite. Durante todo aquele tempo em que foi aluno de um colégio de padres, ia à missa dominical. Neste exemplo, utilizamos o pronome demonstrativo aquele por se tratar de um tempo distante. Vamos agora a um exemplo extraído da revista Veja. Em 2003, o Estatuto do Desarmamento determinou que todas as armas particulares fossem recadastradas até julho deste ano. Considerando-se que utilizamos os pronomes este, esta, isto para indicar o tempo presente, quando se menciona deste ano, sabemos que é o ano que está sendo vivido, que é o ano atual, que é o ano presente. Vamos agora à função referencial. É uma das funções mais importantes, sempre presente nos exames vestibulares.
Neste caso, os pronomes esse, essa, isso indicam no texto algo que já foi mencionado. Os pronomes este, esta, isto no texto referem-se a algo posterior, a algo que ainda não foi mencionado. Veja os exemplos. Fazem parte do nosso dicionário palavras como poluente, entulho, resíduo, tóxico, efluente. Esses termos surgiram junto com a sociedade do bem-estar. Por que utilizamos esses termos no exemplo? Pois os termos já foram mencionados e no texto os pronomes esse, essa, isso referem-se a algo anterior que já foi mencionado. O fato é este: nos matadouros e em todo lugar onde se mata um animal para comer, essa eliminação é feita de modo cruel. Lembre-se de que utilizamos os pronomes este, esta, isto no texto para indicar algo posterior. No exemplo, o fato é este, dois pontos. O pronome se refere àquilo que virá no texto, à ideia posterior. Temporal e referencial. Agora, a última função, função distributiva. Quando num texto nós mencionamos dois elementos e queremos falar de um e de outro separadamente, nós utilizamos para o primeiro elemento os pronomes aquele, aquela, aquilo. E para o segundo elemento mencionado, utilizamos os pronomes este, esta, isto. Ou seja, aquele, aquela, aquilo para o primeiro, este, esta, isto para o segundo. Vamos aos exemplos. Tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte, mais aquela do que esta. Tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte. Mencionamos dois elementos, liberdade e morte. Utilizamos depois o pronome aquela para se referir ao primeiro elemento, liberdade, e o pronome esta para se referir ao segundo elemento, no caso, morte. Segundo exemplo, Machado de Assis e José de Alencar foram dois grandes escritores nacionais. Este escreveu Senhora, aquele é o autor de Dom Casmurro. Perceba que mencionamos dois nomes, Machado de Assis e José de Alencar. Para fazer referência ao primeiro nome, utilizamos aquele. Aquele é o autor de Dom Casmurro. Para fazer referência ao segundo nome, José de Alencar, utilizamos este. Este é o autor de Senhora. Agora falaremos sobre as conjunções de oposição. Por que de oposição? Pois colocam lado a lado ideias em desarmonia, ideias em oposição, ideias em contraste. Quais são as conjunções de oposição? Conjunções adversativas e conjunções concessivas. Quais são as adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Quais são as concessivas? Mesmo que, ainda que, embora, não obstante, apesar de que. Analise o período. Estão na mesma equipe, mas não atuam de comum acordo. Por que utilizamos a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa de oposição? Estar na mesma equipe e não atuar de comum acordo são ideias em desarmonia, em contraste, em oposição. Lembrando que mas é uma conjunção adversativa. Aí vem a pergunta: se tanto as conjunções adversativas quanto as concessivas estabelecem o mesmo tipo de relação, que é a relação de oposição, relação de contraste, eu posso substituir o mas, que é uma conjunção adversativa, por um embora, que é uma conjunção concessiva, mantendo o mesmo sentido? Perceba nos períodos que a conjunção adversativa mas inicia o fato 2 e a conjunção concessiva embora inicia o fato 1. Assim,
a relação de sentido é basicamente a mesma. Vamos à prática. A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial. Contudo, sabe-se que ela é extremamente produtiva. Perceba que a conjunção contudo, que é uma conjunção adversativa, inicia o fato 2. Se quisermos colocar a conjunção embora, que é uma conjunção concessiva, mantendo o mesmo sentido, ela deve iniciar o fato 1. Que alternativa conserva corretamente as mesmas informações e relações implícitas das sentenças acima? Perceba que a reescrita deve manter as mesmas relações implícitas. No caso, há que tipo de relação? Relação de oposição, relação de contraste estabelecida pela conjunção contudo, que é uma conjunção adversativa. Letra A. A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, embora sabendo que ela é extremamente produtiva. Pelo que nós vimos, esta alternativa está incorreta, pois no enunciado nós temos a conjunção contudo adversativa iniciando o fato 2. Na alternativa A, nós temos a conjunção embora concessiva iniciando o mesmo fato 2. E nós vimos que, se a adversativa inicia o fato 2, a concessiva deve iniciar o fato 1 e vice-versa. Letra B. A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, embora se saiba que ela é extremamente produtiva. A alternativa B engana, pois soa bem, mas da mesma forma como na alternativa A conjunção embora, que é concessiva, inicia o mesmo fato que a conjunção contudo, que é adversativa, portanto está incorreta. Letra C. Embora a economia informal não pague impostos, não registre empregados e não conste de qualquer estatística oficial, sabe-se que ela é extremamente produtiva. A alternativa C está correta. Por quê? No enunciado, como nós já vimos, a conjunção contudo adversativa inicia o fato 2. E na alternativa C, a conjunção embora, que é uma conjunção concessiva, está iniciando o fato 1. Desta maneira, mantém-se a mesma relação de sentido, relação de oposição.